Olá a todos, o meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar fazendo um breve vídeo sobre alguns erros frequentes que a gente comete muitas vezes na análise da sinastria. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a sinastria. A sinastria é uma das técnicas mais conhecidas para análise dos relacionamentos na astrologia, onde a gente faz essa sobreposição entre dois mapas. Então, existem outras técnicas na astrologia relacionadas a esse estudo dos relacionamentos, mas a sinastria é aquela que mais popularizou e também é uma técnica bastante efetiva, né? É uma técnica que nos traz muitos insights sobre as dinâmicas, né, da relação a partir, né, dessa relação, dessa associação entre os planetas de um mapa com os planetas do outro mapa. Então, alguns cuidados que a gente deve ter nessa análise, nesse estudo da sinastria. O primeiro deles, né, um erro frequente que acontece é não olhar para os temas de cada mapa individualmente. Então, é muito importante, antes da gente olhar para a sobreposição entre os mapas, a gente olhar para cada um dos mapas individualmente. Ou seja, como é que é o mapa dessa pessoa para os relacionamentos, né? Então, a gente pode fazer esse estudo a partir da sétima casa, do regente da sétima casa, da Vênus, né? E do mapa como um todo, dos temas gerais desse mapa. Então, como é que essa pessoa tende a viver as suas relações? O que que ela tende a projetar nos seus relacionamentos? O mapa dessa pessoa é mais positivo ou é um mapa mais desafiador para os relacionamentos? Em que sentido que ele é mais positivo ou que ele é mais difícil? Né? Que tipo de relações essa pessoa tende a se sentir atraída e tende a atrair para a sua vida? Então, na maior parte das vezes, né, que a gente observa, eu já faço sinastria há vários anos, é que muitas vezes a dificuldade dos relacionamentos estão no próprio mapa individual, próprio mapa da pessoa, na forma com que essa pessoa vive as suas tendências natais, né, que a gente observa pelos posicionamentos do nosso mapa de nascimento. Então, as relações, né, na maior parte das vezes, elas são espelhos da forma com que a gente está vivendo a relação com nós próprios. Então, é muito importante esse olhar primeiro para o mapa de nascimento antes da gente olhar para o mapa conjunto. Outro erro, dar a mesma importância para todos os planetas, né? Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Da mesma forma que no nosso mapa de nascimento há planetas mais importantes do que outros, ou seja, há planetas mais representativos no nosso mapa do que outros mapas. Então, por exemplo, como a gente vê nessa imagem, essa pessoa, ela tem Vênus como planeta mais importante do seu mapa, porque é o planeta mais angular, né? Está conjunto ao meio do céu. Porque é o dispositor final. O que que é o dispositor final? É um planeta que rege, por último, todos os outros planetas. Então, aqui a gente tem vários planetas em touro que são regidos pela própria Vênus que se encontra em touro. E se a gente for em cada um dos planetas, usando aqui os regentes tradicionais, né? Então, Lua, Júpiter em Virgem, que é regido por Mercúrio, que é regido por Vênus. Marte em Câncer, que é regido pela Lua, que é regido por Mercúrio, todos vão acabar na Vênus. Então, essa pessoa tem uma Vênus extremamente importante no seu mapa. Então, na sinastria, por que já não começar olhando para esse planeta que é mais representativo da pessoa, né, no mapa da pessoa? Então, há planetas mais ou menos importantes. Se Mercúrio é o planeta mais importante no teu mapa, porque há um grande tema de Mercúrio, você já olha para a sinastria, né? Começando por ver quais são os aspectos das relações formadas com o teu Mercúrio. Então é importante a gente ter esse olhar individualizado na sinastria e não dar o mesmo peso para todos os planetas. Pode ser que para o meu mapa, né, Saturno ou a Lua sejam planetas mais importantes do que para o teu mapa. Então, esse olhar individualizado. Da mesma forma, né, se a gente tem um grande maléfico no nosso mapa, um planeta que esteja numa condição mais disfuncional, como nesse mapa aqui, que a gente tem um Marte em Câncer, que é um Marte debilitado, na 12ª casa, né, que já é uma casa mais difícil, e que está em poucas relações positivas nesse mapa. Esse planeta tem um maior poder de ferir, né, no mapa dessa pessoa. Então, planetas difíceis,
no mapa da outra pessoa em relação a esse Marte tende a ser bastante negativo, ter um impacto mais negativo do que para uma pessoa que tem um Marte numa condição positiva no seu próprio mapa, né? Da mesma forma, né? Pode ser que bons aspectos realizados em relação a esse Marte podem estar ajudando essa pessoa, né, a lidar com as questões que estão vindo desse planeta mais disfuncional no seu mapa. Então, esse olhar, né, mais individual, menos genérico, da gente primeiro também entender o mapa natal da pessoa, para depois entender a relação dos planetas da outra pessoa com o seu próprio mapa. Terceiro cuidado que a gente tem que tomar: julgar aspectos difíceis sempre como ruins. Então, na astrologia, né, cria-se muito essa ideia de que quadraturas, oposições ou conjunções envolvendo o planeta Saturno são mais difíceis. O que a gente observa, né, no mapa, na sinastria, de casais que estão há muito tempo juntos, relações longevas e relações positivas, é que existe uma boa quantidade desses aspectos ditos mais difíceis, né? Esses aspectos mais difíceis, eles promovem ligação, né? Eles promovem desafios que são positivos, no sentido de não deixar a relação cair no lugar estagnado, onde não exista um atrito, né? Que é importante, e aprendizagens. Então, esses aspectos mais desafiadores, como a quadratura, como oposição, né, como conjunções envolvendo Saturno, são positivas. Então, a gente não criar esse julgamento de que os aspectos difíceis, eles vão ser negativos para a relação e de que você só quer ver aspectos fluidos e fáceis, que são os ditos trígonos, que são sestes, que são aspectos entre benéficos. E isso não é verdade. Uma relação só com esses aspectos positivos pode ser extremamente aborrecida, né? E carecer ali de um desafio que pode ser motivador e saudável para que a relação perdure ao longo do tempo. Outra questão que a gente tem que ter em vista. Então, por exemplo, nesse caso em que a gente vê um Saturno, né, numa conjunção com a Lua da outra pessoa, é muito importante a gente avaliar a condição desses planetas no próprio mapa de nascimento. Será que a conjunção Saturno e Lua vai ser igual para todas as sinastrias? Será que se essa Lua for uma Lua que estiver muito bem disposta, uma Lua mais resiliente, né, uma Lua que está numa boa condição no mapa dessa pessoa, né, ela não vai sofrer tanto com essa conjunção de Saturno. Agora, imagina que essa Lua é o planeta mais disfuncional do mapa dessa pessoa, que é o planeta mais difícil, que é o planeta que está numa condição mais debilitada no mapa de uma pessoa. E aí, a outra pessoa tem o seu Saturno na Lua dessa pessoa, e esse Saturno, vamos supor que também não é um Saturno que está bem colocado no seu mapa, então a gente tem ali uma conjunção que pode se expressar de uma forma mais desafiadora nessa sinastria. Então, também avaliar a condição do planeta no mapa individual de cada um. Outro cuidado que a gente tem que ter. Então, não levar em consideração o momento da vida da pessoa. Então, esse tópico é super importante, porque às vezes o problema não é a relação, mas é o timing. O momento em que aquelas duas pessoas se conheceram e iniciaram uma relação. Então, pode acontecer de duas pessoas extremamente compatíveis, né, se conhecerem no momento errado. E da mesma forma que pode acontecer, como a gente vê muitas vezes, de duas pessoas incompatíveis se conhecerem no momento que está super receptivo astrologicamente, né, para essa área dos relacionamentos, ou seja, trânsitos que estão criando muita abertura para o teu mapa nessa parte dos relacionamentos, né, e aí você conhece uma outra pessoa que está recebendo essa mesma influência de abertura. E aí vocês se encontram, uau, né, e vocês sentem nessa confluência, essa abertura dos astros, né? E inicia uma relação, e pode ser uma relação extremamente incompatível, mas que naquele momento fluiu porque tinha essa questão do timing, né? De um momento, de um tempo ali propício para o teu mapa e para o mapa dessa pessoa. E pode acontecer, né, do tempo não ser aquele tempo correto, então isso também tem que ser avaliado
E pode ser interessante, né? Então, são muitas coisas aqui, como a gente percebe, muitas coisas para levar em consideração, mas você olhar como é que estão os trânsitos no mapa de uma pessoa, como é que estão os trânsitos no mapa da outra pessoa, né? Olhar para a revolução solar. Então, perceber um pouco desse momento de vida da pessoa, né? Para você perceber em que momento que ela está entrando nessa relação, ou em que momento que ela está nessa relação no que se refere aos próprios trânsitos ou outras, né, técnicas preditivas em relação, no seu mapa. Então, essa questão do tempo é bastante importante também. Outro cuidado, tentar entender tudo pela astrologia. Então, essa é uma questão importante também na sinastria. A gente não pode esquecer que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? E a gente pode estar escolhendo viver os relacionamentos de diferentes formas, independente dessas tendências natais, do nosso mapa de nascimento. Então, essa pessoa ela quer estar num relacionamento, né? A pessoa está realmente disposta a viver uma relação saudável, equilibrada e trabalhar com os inevitáveis desafios de uma relação, mesmo quando às vezes a pessoa tem um mapa mais difícil para essa área dos relacionamentos, a pessoa ela pode estar, né, no seu livre-arbítrio, escolhendo trabalhar essa área, né, escolhendo ter relações mais positivas, escolhendo, né, se aperfeiçoar nos seus relacionamentos. E pode acontecer da pessoa ter um bom mapa para os relacionamentos, no sentido, né, de terem aspectos mais fáceis, envolvendo ali a área dos relacionamentos, planetas mais bem dispostos, planetas dignificados, e a pessoa ela não quer ter uma relação, ela não quer se comprometer naquele momento da sua vida, né? Então, isso são coisas que têm relação também com o nosso livre-arbítrio. Então, na sinastria, pode ser interessante a gente também ter uma conversa com a pessoa, quando a gente for fazer a sinastria, de sempre tentar entender um pouquinho o que ela está buscando e o que ela está de fato almejando, né, querendo viver nesse aspecto dos relacionamentos. Então, esse era um último ponto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho, mas que era para nos trazer alguns insights aí desses cuidados que a gente tem que ter na análise da sinastria. E comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Até a próxima!